Olá, hoje temos mais uma conversa para pensar o mundo pós-pandemia, com foco especial nos desafios educacionais. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e junto com o Miguel Thompson, que está conosco, vamos fazer hoje uma conversa com o Luiz Miguel, que vem a ser presidente da Undime. Olá, Miguel Thompson, como vai? Olá, André, tudo bem, querido? Estava falando aqui que você é o gentleman em pessoa. A alegria de fazer esses encontros e trazendo aqui um amigo maravilhoso que é o Luiz Miguel. Acho que a gente vai ter uma prosa bem bacana hoje. Legal. Obrigado, André. Obrigado, Miguel. Gentis palavras, né? Com certeza temos bastante coisa a falar, trocarmos algumas informações e, ao mesmo tempo, a Undime está num momento de ouvir, né? Nós queremos ouvir, por isso a participação dos chats, as informações, perguntas serão muito importantes, sobretudo para que a Undime possa pautar sua atuação. Muito obrigado à Santiliana pelo convite. Obrigado a você, Luiz. Então, estamos recebendo comentários e perguntas e questionamentos, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e a Beatriz Maia está nos ajudando, ela vai centralizar as perguntas e fazer síntese com comentários para que a gente desenvolva a nossa conversa, né? Como o Luiz Miguel falou, é uma conversa, é uma mobilização que estamos fazendo para conhecer e dar a conhecer o que tem sido feito nas iniciativas educacionais. Eu queria começar situando um pouco o que são as redes municipais de educação no Brasil. Nem todo mundo as conhece, né? Nós temos no Brasil 48 milhões de estudantes da educação básica, que vai da pré-escola até o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos. Essa população, ela seria, se fosse um país, o 20º país mais populoso do mundo. Então, nós temos um universo enorme na educação brasileira, na educação básica, e as redes municipais atendem a 23 milhões, quer dizer, quase a metade dos nossos estudantes estão em redes municipais de educação por todo o Brasil. Essas redes, elas também respondem pela quase mais da metade das escolas que há. Para vocês terem ideia, o censo de 2019, o Censo de Educação Básica de 2019, recém-publicado pelo INEP. Aliás, parabéns ao INEP, porque tem feito um trabalho de produção de informação muito qualificado. O INEP nos informa que há pouco mais de 180 mil estabelecimentos escolares no Brasil. Desses 180 mil, 108 mil são redes municipais de educação. Então, nós podemos ver aí a complexidade, a riqueza, a potência que é a educação municipal brasileira. Então, para nos falar sobre ela, eu queria convidar novamente, então, o Luiz Miguel e dizer, Luiz Miguel, o que exatamente é a Undime, como ela opera e o que tem sido feito para lidar com essa situação completamente inesperada, inusitada, complexa, difícil. Como vocês têm trabalhado, o que tem sido feito? Acho que todos nós vamos gostar muito de te ouvir. Obrigado, André. Obrigado a todos que participam desse momento, né? Vamos procurar fazê-lo bastante interativo. E a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Tá? Nós vamos compartilhar aí com vocês um mapa que mostra exatamente a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar, né? A Undime, ela tem aí mais de 30 anos, ela surge em 1986 e tem sua sede em Brasília, congregando todos os estados. E cada estado tem uma seccional Undime. Então, como se fosse uma rede neuronal e que permita com que todo mundo o tempo todo esteja efetuando trocas. E é nessa relação de trocas, é nessa relação de ir e vir, que se constitui essa instituição que tem como... ela tem a representatividade dos municípios no sistema educacional brasileiro. Então, a Undime representa as redes municipais, o CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, representa as redes estaduais, e o MEC, Ministério da Educação, representa a União nesta tríade que compõe a educação nacional. Então,
a Undime, ela tem aí, nessa articulação, o ponto forte, né, da sua razão de ser. E, sobretudo, o fato da defesa da educação pública, né? Mas não é só uma educação pública, é uma educação pública que tenha equidade e tenha qualidade social. Ou seja, nós temos aí como missão integrar todo o país, integrar o desafio dos 5.568 municípios, respeitando a autonomia municipal diante da sua rede, mas, ao mesmo tempo, integrando na construção de um sistema nacional de educação, né? Então, é uma ação de representação bastante complexa, mas muito importante no dia a dia, na execução, no diálogo institucional. Então, vejam bem, a Undime, ela tem atuado muito intensamente neste período, no processo de mobilização das redes, de construir em cada um dos estados um processo de atividades, de propostas de atuação que permita fazermos uma educação possível no âmbito dos municípios. Esse diálogo ele tem sido muito intenso com o Ministério da Educação, com o Conselho Estadual de Educação, porque muitas das ações que nós desenvolvemos ou poderemos desenvolver nesse período, elas devem acontecer em regime de colaboração. Os municípios têm uma estrutura muito diferente da estrutura das redes estaduais. A rede estadual é como se ela atendesse e agisse por atacado, né? Você faz uma ação e ela replica em todo o estado. A Undime, ela tem esse desafio de respeitar as condições de cada município brasileiro, são bastante diversas, e, sobretudo, de dialogar com quem também normatiza, como o Conselho Nacional de Educação, como o FNDE. A Undime esteve intensamente discutindo agora as questões relativas à alimentação escolar. O que fazer com aquele estoque de alimentos que estavam lá colocado e obedecer à legislação, como fazer um processo de flexibilização dessa legislação nesse período, como garantir as condições de suporte. Também temos discutido o processo de flexibilização do calendário escolar. Essa é uma questão muito importante, porque a Undime defende sempre que seja uma discussão bastante honesta, bastante pé no chão, verdadeira, do que isso vai fazer. Então, nós sabemos que não é simples, dada a diversidade das possibilidades de ações serem desenvolvidas, né? Então, muitas vezes, numa forma mais simplista, poderia se dizer, vamos usar as tecnologias aí de informática disponível, mas disponível a quem? Como nós vamos atuar nesse período para que a educação não aumente ainda mais o fosso que tem, daquele que tem acesso aos meios tecnológicos, daqueles que não têm, daqueles que têm acesso à escola, com aqueles que não têm, tá? Então, esse é um grande desafio, e o que for ofertado ser com qualidade, dando garantia de que a agenda educacional esteja ativa. Nós temos também articulado e discutido muito com o terceiro setor, que é a sociedade civil, são institutos, fundações. Nós participamos de um coletivo já com quase 40 instituições do terceiro setor que tem interesse de possibilitar que a agenda educacional esteja em pauta, que a gente leve possibilidades às crianças que estão em casa de terem atividades educativas, independente de essa atividade vir a ser convalidada como uma atividade oficial, como a aula. Não, o nosso foco é como a educação pode estar na vida, como nós vamos utilizar desse momento para ampliar o diálogo das famílias com as crianças, explicarmos como as crianças aprendem, como atuam, como os jovens aprendem, os adultos aprendem, e promovermos essa ação. E o terceiro setor tem sido muito importante, é um grande parceiro, inclusive aqui, né, a Fundação Santillana, promovendo esse diálogo nesse momento. Eu tenho participado de diálogos com quem convida, a Undime está sempre muito aberta para levar essa discussão. E tem uma questão, André, muito importante, que, dentre todos esses números que você destacou, que dão a grandiosidade do que é a rede municipal, eu quero dizer, primeiro,
que a rede municipal ela tem o privilégio de ser a porta de entrada do aluno na vida escolarizada. A educação infantil é responsabilidade das redes municipais. Hoje, quem desenvolve, quem faz educação infantil no Brasil são os municípios. Então, os municípios conhecem e têm esse desafio. Nós estamos falando de um público que precisa receber e encontrar na escola uma escola que dialogue, coloque essa criança em diálogo com o mundo que está à sua volta, que amplie o seu horizonte para além do horizonte familiar e coloque nesse contexto, que o receba com encantamento. Essa escola ela tem que ser maravilhosa, mas é maravilhosa no sentido amplo da palavra e não só no sentido, vamos dizer assim, motivacional da palavra, né? Ela tem que trazer o encantamento, ela tem que trazer o deslumbre, e essa criança é recebida. E, por fim, é importante dizer que as redes municipais têm sido fundamentais para mostrar a força da educação pública brasileira, o sucesso que a educação pública construiu nos últimos anos nesse país. Nós tivemos aí, a partir da nossa LDB, na metade dos anos 90, né, 96 para cá, e sobretudo a partir do ano 2000, um processo de construção de uma educação que ela se tornou universalizada enquanto educação básica. Nós temos mais de 95% dos alunos de educação básica dentro da escola. Num país de terceiro mundo, com todas as limitações econômicas que nós temos, com toda a limitação geográfica, né? Um aluno estudar na região norte, nas regiões ribeirinhas, isso tem uma série de desafios, né? E os desafios estão em todos os municípios, mas nós temos grandes resultados. Quando nós pegamos e olhamos os resultados que a educação básica, o ensino fundamental tem oferecido, até em termos de IDEB, eles são crescentes, eles avançam acima da média, e isso é sinal de que os municípios têm conseguido cumprir, e cumprir muito bem essa função, e esse público também está, né, crescendo, chegando no ensino médio, e é isso que nós esperamos, né? Um país, ele é construído dessa forma, é dessa forma que a gente transforma a sociedade. Então, cada professor, tá? Muitas vezes a gente tem alguns problemas assim, de crianças que têm alguma situação, esse aluno é indisciplinado, ou tem algum problema. Vamos chamar a família. Muitas vezes, quando a família chega, nós percebemos que aquela criança é a parte hoje mais tranquila daquela família, mais equilibrada, ou seja, isso é papel da escola, é a escola cumprindo o seu papel de dar uma nova perspectiva àquela família. E eu sempre digo, quando você tem um estudante que fez um percurso formativo por ele escolhido, não importa se ao final seja a universidade, se seja um curso profissionalizante, mas na hora que ele faz esse ciclo, aquela família, se estava na miséria, ela nunca mais volta à miséria. Se ela estava na pobreza, ela melhora a sua condição. Porque essa pessoa não aceita mais condição de sub-humano para ele nem para os seus. Então, esse é o grande desafio que a educação pública tem vencido, e eu tenho certeza que neste período agora, né, de paralisação das aulas por segurança, por respeito à vida, nós conseguiremos também vencer e darmos um salto adiante, oferecendo condições da educação estar no dia a dia, na vida de todos. Não, muito bom esse primeiro retrato que você oferece, Luiz, porque, de fato, uma preocupação, acho que todos nós, é que orientações estão sendo dadas, vista a diversidade dos níveis de ensino, né, educação infantil, anos iniciais, anos finais, jovens e adultos, e dada também a desigualdade da rede. A gente estava examinando aspectos das redes municipais, né? Você tem redes muito bem aparelhadas, muito bem equipadas, mas você tem redes em que não há sala de leitura nas escolas, não há equipamento nas escolas, e tudo isso depende também de uma questão fundamental que estava em debate agora, que era o Fundeb. Então, eu queria que você nos passasse um pouco, Luiz, como é que você está vendo o debate sobre o financiamento da educação e eventuais riscos, porque nós temos ouvido, e há pouco o Miguel comentava sobre isso conosco, né? Há uma tentativa de quebrar os fundos constitucionais previamente garantidos para a educação. Para quem não sabe, a Constituição brasileira de 88 determina que a União,
governo federal reserve 18% dos seus impostos para investir em educação, os estados e municípios 25%. Os 18% do governo federal já foram cortados, porque quando foi aprovada a emenda constitucional 95 de 2016, nós já estamos perdendo na educação alguns bilhões de reais, visto esse constrangimento. Nos municípios, 25% para a educação, 25% dos estados também não estão sofrendo ainda o constrangimento que o governo federal impôs ao seu próprio orçamento. Porém, há um debate que se tenta quebrar essa obrigatoriedade em nome de uma flexibilidade orçamentária. Nós, de educação, temos muita preocupação porque os 25% não são, todavia, suficientes para que todas as crianças de 4 a 17 anos estejam na escola e muito menos para incluir o que falta da educação infantil. Como é que você vê esse debate hoje, Luiz Miguel? Miguel... Luiz, o Luiz saiu da linha? Saiu. A gente estava falando... Eu estou vendo aqui várias pessoas conversando com a gente, várias perguntas, inclusive. Daqui a pouquinho a gente volta, mas, por exemplo, a Luana Vieira, né? Ela muito preocupada com as famílias pobres. É uma grande preocupação nessa paralisação com a pobreza das pessoas, tá? Com as famílias que não têm acesso à internet, com a alimentação, tá? A Lívia Matos, muitíssimo preocupada, como é que a gente vai conseguir levar a escola para essas famílias que, diferente da classe média, média alta, tem acesso mais fácil à internet. Então, tem muita gente legal fazendo pergunta, tá? E eu acho que daqui a pouquinho, quando o Luiz Miguel aparecer de novo, ele vai contar para a gente. Há uma pergunta que eu quero fazer, viu, André? Que a gente não falou um pouquinho, que é sobre a BNCC, né? Que é uma preocupação gigante que eu tenho. A gente estava avançando muito com a BNCC. De alguma forma, o governo federal não pôs tanta energia como o governo passado, e com o corona, a gente fica um pouco muito preocupado, uma vez que também há um afastamento e os professores não estão mais se encontrando para a implementação. Então, quando a gente tiver o Luiz Miguel de volta, também gostaria que ele tematizasse um pouco a BNCC, André. Mas, Miguel, então eu vou pedir que você nos ajude. Em que medida você acha que a BNCC pode ser um instrumento adequado para enfrentar essa transição tão complexa que nós estamos vivendo? O legal da BNCC é que a gente já estava encaminhando alguns estándares, né, de processos, de orientações. Quer dizer, a base já estava, de alguma forma, normatizado uma série de processos didáticos, de conteúdos, a ideia de competências, de formação integral, que a gente não tinha. Eu imagino, sem uma base, no momento dessa crise que a gente está vivendo, uma crise tão radical de afastamento, como seria mais difícil organizar os sistemas de ensino, os muitos sistemas que nós temos. Então, como a gente vem discutindo desde 2016, 2015, né, a ideia de uma base, a base passou por 6, 7, 8 ministros. De alguma forma, a sociedade civil, as secretarias municipais, estaduais, tinham, a partir da normatização, da regulamentação do Conselho Nacional de Educação, uma orientação para fazer um trabalho contínuo, né, um trabalho mais organizado. A preocupação maior a gente estava avançando, um DIME, CONSED, terceiro setor, MEC, as secretarias todas, numa corrente bem estruturada e organizada de trabalho em torno da base, da construção dos currículos locais, e quando vem o corona, a gente se afasta, né, essas reuniões setoriais, esses encontros,
e o professor lá na ponta que está tentando entregar, ele fica um pouco perdido. Então, primeira coisa, a base está aí e continua, e deve ser uma orientação. Segunda coisa é como é que se articulam as estruturas públicas, né, secretarias, MEC, e secretarias municipais, estaduais, para manter viva a ideia de implementação, porque é só um começo da implementação. Isso no ensino básico. A gente não vai falar de ensino médio, que hoje a gente está falando com a Undime, mas eu sinto também que no ensino médio o problema era maior, porque a gente nem começou ainda, de fato, um projeto forte de implementação e de construção de currículos. Então, a preocupação, André, primeiro que eu acho ótimo que a gente tenha a base, mas a preocupação bom, a gente está sem uma orientação central, já estava meio capenga, a verdade é essa, e agora a gente está afastado, não está tendo mais reuniões. Então, essa é a primeira preocupação que eu tenho, né? Luiz sumiu? Alguém ligou para o Luiz? O Luiz já está conosco? Ele estava mudando de local. Então, eu vou voltar, Miguel, para comentar que a minha preocupação é que o processo da base ele foi muito conturbado pelo contexto político em que ele se deu. E, de alguma maneira, eu acho que ele ficou prejudicado porque as associações que se constituíram entre o que a base traz como proposição pedagógica e os contextos políticos, um pouco fizeram com que muitos entendessem que uma coisa era instrumento da outra, como se a base fosse só um instrumento de precarização da educação e não um instrumento de fazê-la uma nova perspectiva de abordagem. Então, a minha percepção é que os professores estão pouco informados. Nós não conseguimos chegar aos professores nesse debate, nos diferentes níveis, até nós da Santillana colaboramos difundindo o material relativo à educação infantil, também fizemos algumas publicações com membros do Conselho Nacional de Educação refletindo sobre a base. Então, a minha preocupação nós temos uma boa normativa, uma normativa inspiradora e uma distância muito grande com o chamado chão da escola. Nessa linha, André, eu queria até colocar aqui o que o Adilson Apiaim falou. Ele fala assim, é muito legal, ele faz uma crítica, né? A BNCC e a reforma do ensino médio será um aprofundamento da precariedade do ensino, a formatação do abismo do pensamento social e humano. Então, o Adilson entende, de alguma forma, é lógico que a gente não consegue pegar toda a expressão do que ele está imaginando, mas ele tem uma preocupação da base ser um instrumento de precariado. Particularmente, eu acho que a gente pode melhorar muito a ideia de uma base, né, nacional comum curricular. A gente tem essa base que, no fundo, virou uma política de Estado, porque praticamente, como o André contou, apesar de todos os processos, ela avançou dentro de uma estrutura democrática, de discussão. A gente pode entender que tem mais ou menos conteúdo, ela vai por mais ou menos o caminho que a gente imagina, mas partindo do pressuposto que uma nação precisa de uma orientação educacional, de uma política, a base é um conceito bacana e ela tem que ser melhorada. Então, o Adilson fez essa crítica e está super válida, e eu gostaria até de colocar isso por conta que a gente quer mesmo ouvir as pessoas se colocando. Acho que o Luiz Miguel já tá acessível. Luiz, podemos... se puder comentar, você acha que a BNCC ajuda nessa transição desse período? Quer dizer, é um instrumento que ajuda a dar mais coesão e mais orientação para o que as escolas podem e devem fazer? André, bom, voltei aqui, pessoal. De alguma forma, né, nós temos enfrentado nas transmissões algumas instabilidades. Eu estou aqui por uma conexão cabeada e ainda assim surgem isso, né? Então, isso mostra um pouquinho das dificuldades que a gente enfrenta no Brasil como um todo, né? Então, todas as ações que formos pensar... hoje nós conversamos por mais de 1 hora pela manhã e participei de várias outras atividades, foi tranquilo, né? E agora, nesse momento, então as ações também têm que levar em conta isso. Bom, eu acho que tem uma questão muito importante aqui. Eu acho que todo mundo que participou do processo de construção da base agora tem que
ter muito orgulho de dizer, nós demos um instrumento para o país, para que ele possa dialogar de forma ampla, para que nós possamos, no processo de volta, entender, né, qual é o tamanho do prejuízo pedagógico que nós teremos e, por meio da base, pautar para estabelecermos prioridades, para entendermos as questões no seu mais alto grau de relevância e reconstruirmos os percursos, né? Essa discussão é muito importante. Eu acho que agora este é o documento que a gente tem que ter de cabeceira, nós temos que fazer uma reflexão muito profunda, nós sabemos, consenso, que prejuízos irão acontecer neste processo. Para a Undime, o que é inadmissível é aceitar prejuízos que coloquem a equidade, que aumente a diferença entre as pessoas, né? No entanto, esse instrumento agora ele será muito útil. Pena que a gente ainda não tenha um Sistema Nacional de Educação estruturado, organizado, que mostraria aí, daria mais estabilidade para esse processo, né? Com uma condução mais unificada. Condução unificada, base, não quer dizer solução única, quer dizer que nós temos elementos norteadores daquilo que é importante para todo mundo. Então, se tem uma coisa que eu acho que todo educador pode fazer nesse momento e deve fazer, é um processo de leitura, de estudo da Base Nacional Comum Curricular. É olhar qual sala ele está nesse ano, o que ele trabalhou dali com relação às questões do aluno dele, e de que forma ele vai poder, na sequência, que a gente ainda não sabe se será daqui um mês e meio, ou mais, né? As questões apontam aí para um tempo, talvez junho, até quem fala em agosto. É preciso a gente ter bastante cuidado com isso, tá? Então, só sintetizando, vamos mergulhar na base, vamos compreender o desafio que nos coloca em termos individuais, como profissionais de educação, como gestores. Ela será o nosso referencial de organização de uma série de questões, sobretudo no processo de retomada das aulas, quando nós saberemos, então, por onde andar. E, neste período, ela precisa nortear aquilo que a gente vai desenvolver no diálogo, sobretudo com as famílias, né? Porque é muito importante termos consciência de que, sobretudo no público que os municípios trabalham, que é a educação infantil, e são aí o ensino fundamental, grande parte dos anos iniciais com a alfabetização, tá? Dada a sua complexidade. Miguel Thompson, dá uma comentada para a gente como essa sua visão sobre o Sistema Nacional de Educação para um público não especializado, como é que isso conversa, por exemplo, com o SUS, que é hoje um tema que todos nós estamos interessados e estamos acompanhando. Como é que você vê? Porque o Luiz Miguel lembrou uma coisa muito importante, e para o público que não é especializado, cada um dos municípios, cada um dos estados, tem um elevado grau de autonomia em suas decisões na educação, né? Então, você pode ter suspensão de aula num, não ter no outro, né? No mesmo estado, por exemplo, o Luiz Miguel nos deu exemplo mais cedo, no estado de São Paulo, o governo do estado tomou decisões sobre a merenda escolar, mas que não foi acordada previamente com as redes municipais. Então, a família não sabe se seu aluno, se seu filho, seguirá uma regra que o Estado determinou de R$ 55 para compensar a alimentação escolar, ou dos municípios, que estão tomando outros caminhos. Então, a falta de uma coordenação de um Sistema Nacional de Educação é uma questão que temos tratado já com muita ênfase. Como é que você vê, Miguel, essa relação do Sistema Nacional e o SUS? Que correlações você faria sobre isso? Bom, eu, na verdade, até vou passar para o Luiz, mas só para a gente entender, desde a Constituição de 88, teve um amplo processo de municipalização da educação, né? E isso envolveu uma série de aspectos, Fundeb, tributação, uma mudança administrativa muito grande. Mas alguns municípios aderiram à municipalização, alguns estados não aderiram, alguns... Enfim, então hoje a gente tem um mosaico de situação organizacional, administrativa muito complicado. Às vezes, numa mesma cidade, você tem ensino fundamental ligado à Secretaria Estadual,
E você tem outros no mesmo município ligados à municipal e que não se conversam, né? Então, um sistema, desde essa questão, às vezes uma criança, um filho está na Fundamental 1 de uma escola estadual, o outro no Fundamental 1 de uma escola municipal, e os calendários são diferentes, os currículos são diferentes, a questão da verba que é entregue de maneira, o orçamento que é administrado de maneira diferente. Então, eu queria um pouco saber, né, como a gente está falando do SUS, e o SUS foi tão atacado nos últimos anos, e agora a gente está sabendo que o nosso SUS sempre foi maravilhoso, e agora ele está sendo fundamental. Como seria um sistema nacional de educação, Luiz? Como é que você vê essa partilha aí diferenciada de sistemas dentro de um mesmo município, em municípios diferentes, e se um dia a gente vai conseguir organizar isso? Ô Miguel, a questão, eu acho que ela precisa ter aí o caráter de organizar e nortear as políticas públicas, né? Nós precisamos saber, enquanto país, o que nós precisamos, tá? Eu acho que isso é uma questão central. Eu acho que a Base Nacional Comum Curricular, ela faz uma parte muito importante desse processo, ela ajuda nisso, e aí nós precisamos organizar um processo de normatização considerando os espaços dos territórios. Nós estamos falando de um país, nós temos municípios na região norte que têm vários idiomas, 4, 5 idiomas diferentes dentro da sua rede escolar. Tá? Então, assim, nós precisamos compreender essa questão maior, acho que o primeiro passo foi dado, nós precisamos ter um processo de normatização e discussão de políticas macros e trazendo para o ambiente das redes. No ambiente da rede, então, o município, ele precisa dialogar o tempo todo com a rede estadual do seu estado, do seu território. Muitas coisas nós desenvolvemos em regime de colaboração, são conjuntos. Colaboração é muito mais que fazer convênio de transporte, de alimentação. Colaboração é, sobretudo, você discutir com o aluno, ele é um ser que ele perpassa, e as famílias nem precisam saber se ele está numa escola municipal ou estadual, mas ele perpassa, então tem que se dialogar. É preciso que os conselhos estaduais e os conselhos municipais também façam esses ajustes, se respeita a individualidade do município. Eu moro em Sudminúcio, um município a 640 quilômetros de São Paulo. Então, o peso de trabalhar aqui sistemas de transportes coletivos, a ênfase que eu vou dar em transporte aqui é diferente de uma região metropolitana, né? E assim sucessivamente. Então, dentro desse ambiente também de como a gente pode, o que a gente pode, nesse momento, fazer. Eu acho que essa reflexão sobre os sistemas, essa reflexão sobre que escola nós queremos, ela cabe na nossa discussão, né, em que pese, e eu estava olhando os chats aqui, né, em que pese algumas questões muito práticas nesse momento nos angustiem bastante, e a gente pode falar bem delas, mas essa questão ela não pode ficar de lado. É um bom momento para a gente pensar isso. De que forma o nosso município se organiza? Ele é um sistema próprio, ele tem um conselho municipal. A fala do Luiz interrompeu um pouco, então eu vou pedir para ele esperar, aguardar um minutinho. A Beatriz está nos informando que é um conjunto muito interessante de comentários e perguntas, então eu vou chamar a Beatriz para nos reportar algumas das questões que estão aparecendo. Oi, André, estou aqui com essa missão difícil de tentar juntar aqui todos os comentários para trazer um pouco para vocês. A gente tem muitos professores que estão aqui comentando, né, nas diversas páginas que a gente está transmitindo, e eles estão muito preocupados com essas questões que vocês já estão discutindo um pouco, da desigualdade, da pobreza, da dificuldade do acesso à internet e de como planejar a volta às aulas nesse contexto. A Raimunda dos Anjos, a Lívia Matos e a Luana Vieira fizeram algumas colocações nesse sentido, por exemplo. Então, eu queria perguntar para vocês se tem um roteiro, se tem um caminho
o que esses professores que estão tão angustiados nesse momento, né, que como todos nós também estão sofrendo com esse clima e com as dificuldades, o que eles podem fazer na prática com as condições que eles têm, né? A gente não vai conseguir revolucionar essas questões agora, né? O Luiz Miguel sugeriu um pouco mais cedo a leitura da base, né? Que as pessoas leiam e se apropriem da base para planejar. O que mais que a gente pode sugerir para essas pessoas nesse momento? Luiz, está nos ouvindo? Sim, estou. Então, os nossos colegas querem sugestões de ações concretas que podem ter, eles, professores, para lidar com esse momento. Você sugeriu a leitura da base, que eu achei uma ideia muito boa, porque nos aproxima dos desafios imediatos. Como é que você está vendo aí esse tempo de espera, né? Lembrando, eu queria sublinhar isso, né, que 80% dos docentes de educação básica são mulheres, são professoras, e a cultura machista brasileira ainda entende que o mundo doméstico é o mundo feminino, e eu estou me perguntando aqui como as mulheres estão conseguindo combinar as suas tarefas profissionais de professora, né, preparação de aulas numa tecnologia nova, e o convívio familiar, né? Isso também é um desafio grande. Mas vamos lá, Luiz, como é que você está vendo esses desafios aí pela frente? Ok. Vocês estão me ouvindo bem? O som Bem, tá... perfeitamente, está ótimo. Tá bom, tá ótimo. Agora eu estou na nossa terceira tentativa com 4G sem a internet Wi-Fi. Bom, é importante aqui eu retomar um ponto, André, a respeito dos posicionamentos da Undime. Vocês podem procurar no site da Undime, ela fez vários posicionamentos a respeito desse momento. Um posicionamento diz respeito ao processo de flexibilização das jornadas, e o outro diz respeito à questão do uso da educação à distância. Então, primeiro dizer que a Undime compreende que este momento, que nada substitui a aula presencial. Em qualquer situação, a nossa prioridade deve ser sempre de fazer um processo de reposição com a aula presencial. Nós temos consciência e sabemos que o processo, para dar certo, ele também vai se alongar. Isto é um contraponto até. Então, nesse alongar, nós sabemos que podemos ter o risco de o ano letivo não caber dentro do ano civil. Eu achei bastante pé no chão, bastante razoável uma entrevista que eu li, né, bastante respeitosa mesmo, a entrevista que eu vi com o secretário de Educação da cidade de São Paulo, em que ele coloca as dificuldades, o fato de mais de 40% das crianças da cidade de São Paulo não terem acesso a recursos tecnológicos, daí optar por recursos, né, como o envio de um material que seja orientativo. Outra questão muito importante, então, priorizar essa reposição de forma presencial, não havendo possibilidade que utilize a extensão de jornada, aquelas séries que forem adequadas, que utilizem sábados, que utilizem períodos de recesso, reorganizando, mantendo sempre aí condições de sanidade, condições de conforto também, tanto a profissionais como aos alunos. Nós teremos que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Temos também recursos, por exemplo, com relação à educação infantil. Qual é a visão que nós temos hoje da educação infantil? A educação infantil ela é um processo construído na interação. São brincadeiras e interações que promovem o contato da criança saindo do seu ambiente familiar, entrando em contato com o mundo, com, né, o mundo escolarizado, com a sociedade. Nós defendemos que para esse público nós levemos orientações às famílias, para que as famílias interajam, para que as famílias sem a preocupação e que isso não seja objeto de covalidação de carga horária. A Undime foi consultada e de forma muito corajosa, inclusive, se colocou aceitando um processo para a educação infantil, até de reconsiderar as 800 horas como obrigatório. Nós temos na educação infantil algumas peculiaridades.
eu não posso fazer uma extensão de jornada da educação infantil. A criança tem a sua resistência, que é menor que do aluno um pouco maior, né? Nós temos já, a própria lei atual já dá uma flexibilidade grande. Primeiro, que nós trabalhamos com 60% de presença, não 75% do fundamental, e ainda assim, se o aluno for matriculado no mês de setembro e no mês de janeiro, ele tiver em idade para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, ele fará, não há uma retenção por conteúdo. Ah, mas então, Luiz, você está dizendo que não faz diferença. Claro que faz toda a diferença o aluno que tem acesso à educação desde o início da educação infantil e toca a sua vida, né? Mas então, em função disso, nós até aceitamos. Agora, não acreditamos que a gente consiga fazer um processo à distância, nesse ciclo, algo que a gente possa depois, né, considerar para esse efeito. Com relação aos anos iniciais, sobretudo o período de alfabetização, primeiro e segundo ano, o professor alfabetizador, ele é um profissional muito específico, muito capacitado e treinado para uma situação que, nas famílias, se não tiver alguém que seja professor alfabetizador, não vai conseguir desenvolver esse processo. Então, da mesma forma, nós defendemos que a gente tenha atividades agora, que mantenhamos a agenda educacional, que levemos informações, mas que sejam atividades suplementares nesse período e que, ao retornar, a gente tenha a garantia desse processo. Não dá para pegar e dizer, para alfabetizar, isso aqui é prioritário, aquilo não é. É uma tecnologia muito própria de um professor altamente qualificado. Então, nós pedimos muito cuidado, muita atenção neste ciclo. Já com relação aos anos finais, ou seja, a partir do sexto ano, nós entendemos que já há uma autonomia maior. Então, pessoal, que fique muito bem claro, a Undime não é, nunca foi e nem será contra qualquer metodologia nova, metodologia utilizando educação à distância, tecnologias. A Undime sempre vai defender que a gente ofereça aos alunos as condições e os instrumentos que ele precisa de acordo com a sua forma de aprender. Então, a criança muito pequena, ela tem formas de aprender muito específicas. Ah, então, eu não consigo fazer, como que eu vou fazer uma reposição de aula das séries iniciais? Nós vamos precisar, inclusive, ter aí muita criatividade, dialogar com os conselhos. É preciso que a gente tenha, inclusive, se for o caso, a reorganização e a gente tem uma expectativa de aprendizagem. Vamos imaginar que as aulas só voltem em agosto, em setembro. Por favor, não estou falando que é isso, que é a questão... Tá? Nós esperamos que seja antes, com segurança, sempre. Tá? Mas sendo muito longe, por que não rediscutir para estes alunos de primeiro e segundo ano a reorganização das expectativas, né, dos direitos de aprendizagens deles, né, dos direitos de aprendizagem de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, para que isso aconteça no decorrer deste ano e também do ano que vem. Tá? Então, o calendário letivo não precisa ser o mesmo que o calendário civil. Então, essas são algumas eu queria fazer um comentário, inclusive, né? A sua tese de doutorado é sobre educação à distância. Então, eu queria que você comentasse um pouco conosco como você tem visto o uso desse recurso, ou de tecnologias de educação, de ensino à distância, né? Ou de ensino remoto, né? Para a gente não misturar uma coisa muito organizada e muito sistematizada e normatizada, que é a educação à distância, como nós estamos fazendo hoje. Como é que você vê as potencialidades e as possibilidades desse recurso? Eu acredito muito no processo da educação não presencial. Tá? Isso é possível, né? Isso é uma questão dos novos tempos, já desenvolvemos muitas atividades, só que isso precisa estar ligado a duas questões fundamentais. O grau de autonomia do estudante e, sobretudo, as suas condições materiais para isso. Nós estamos falando, no exemplo que eu dei anteriormente, a cidade de São Paulo, que é a maior metrópole nacional, que
que aí tem todas as grandes empresas de tecnologia, inclusive, não conseguem oferecer para 40% dos seus alunos, pelo menos, acesso a ferramentas dessa forma. Então, ela busca outras maneiras. Tá? Então, hoje, eu acho que não é relevante a discussão da nomenclatura. Basicamente, nós temos uma educação que é presencial e uma não presencial, possa ser chamada de ensino remoto, ou numa coisa mais regulamentada, que é a chamada educação à distância, né? O fato é que nós precisamos usar das estratégias adequadas. Por isso que nós dizemos, esse contato com as famílias, no sentido que tem as crianças muito pequenas, educação infantil, por exemplo, nós vamos fazer um diálogo com as famílias vão aproveitar essas informações e fazer os estímulos, buscar as situações com as suas crianças, né, com os seus filhos, e ainda assim nós temos um outro fator, nós temos as famílias que não têm a estrutura, o espaço que possa permitir. Tá? Então, isso é uma limitação muito grande. A Undime está, inclusive, fazendo aí uma série de discussões, esse é um objeto de reflexão nosso constante, estamos chamando especialistas também para conversar, para a gente entender o que é possível fazer à distância, né? Então, para as crianças muito pequenas, orientações para as famílias, para que as famílias mantenham este processo dessa agenda educacional dentro de casa, fazendo aí encaminhamentos, atividades, brincadeiras, mas sempre nesse momento ainda sem ter esta preocupação de que isso seja algo que a gente vá convalidar oficialmente, tá? Eu acho que não tem nenhum problema de nós sentarmos Conselho Nacional de Educação, conselhos estaduais, conselhos municipais de educação e discutirmos questões que possam fazer uma flexibilização, mas reorganizando esse calendário também no momento futuro, se isso se estender. Tá? Uma coisa importante, nós temos condição, André, de colocar a agenda educacional dentro de cada casa. Para isso é muito importante esse apoio que já tem sido recebido do terceiro setor também, isso é uma questão muito importante, né? Nós temos hoje um Undime com sede, terceiro setor desenvolvendo uma ação de busca de fazer como chegar, levando várias alternativas, seja por envio de material, tem famílias que disponibilizam na escola, outros mandam para casa material impresso, mas, sobretudo, que cada um deles respeitem esse período dos alunos. Nós temos estados, como o estado de São Paulo e o estado do Paraná, que contrataram banda e tem um aplicativo para que os alunos desenvolvam no aplicativo. Essa não é a realidade do Brasil, infelizmente, né? Outros estados não conseguiram ainda. Tentamos, junto às telecomunicações, disponibilizar isso para todo mundo. Ainda não foi possível, né? Há um custo muito alto, então também temos que observar isso daí. Eu acredito que nós teremos diversas formas. É muito importante que cada município, cada rede, entenda qual é o seu recurso, de que forma culturalmente ele consegue chegar ao seu aluno, respeitar esse aspecto cultural e, a partir daí, então, manter uma agenda escolar dentro de cada família, para cada aluno. Talvez seja, André, o desafio maior que nós, profissionais de educação, temos nesse momento. É entender como fazer um processo sem a mediação direta do professor, que nós sabemos e sempre dissemos é peça fundamental na educação. Miguel Thompson, você que dirigiu o Instituto de Formação de Professores e convive com muitos docentes, como você vê essa possibilidade das tecnologias serem um instrumento adicional ou complementar ou suplementar, como lembrou aqui Luiz Miguel, para não apenas esse momento, mas também para depois, né? Muitos de nós, e o Luiz Miguel tem manifestado essa preocupação, estamos olhando, bom, e quando sair, como é que a gente gera equidade ao sair? Como é que você vê isso, Miguel? Bom, primeiro eu entendo que a coisa mais importante é a gente salvar as vidas, né? Acho que eu tenho aqui em casa, eu sou professor e minha esposa e minhas duas filhas são professoras, elas estão trabalhando intensamente, assim, são às vezes 10, 12 horas por dia de trabalho,
E eu imagino que o professor da escola pública, ele está fazendo o possível para entregar para as crianças a educação. Mas a primeira coisa é a gente tentar ajudar a conter, né, ficar em casa, isolar se possível. A segunda coisa é o professorado está se virando, né? Está entregando um WhatsApp, mandando alguém levar xerocado na casa das pessoas. Tem as mais variadas formas, né? E eu sinto que muitos professores já dominavam alguns aspectos do trabalho online, desde o WhatsApp ou mesmo YouTube. Alguns professores já faziam, outras redes têm plataformas como o Moodle. Então, a gente está fazendo do jeito que a gente consegue. Mas é muito importante entender que para que a gente possa fazer um trabalho didático de altíssima qualidade lá na frente, é pegar o que a gente aprendeu agora, mas também começar a pensar em linguagens. Eu sempre brinco, né, que quando o cinema começou a ser dramatizado, a gente tinha um teatro filmado, né? Quando começou a fotografia no século XIX, a gente tinha fotos muito parecidas com as pinturas dos retratistas. E aí, ao longo do tempo, a gente foi construindo uma linguagem. Eu, particularmente, tenho crítica ao EAD, ao conceito EAD, né? Ensino à distância. Para mim, é um modelo que favorece o administrador, mas não favorece o aprendizado. Então, o EAD, para mim, está caminhando para ser o CPD, que tinha antigamente, né? O Centro de Processamento de Dados, o DP, o Departamento Pessoal. Então, eles não conseguiram atingir um nível de linguagem que nos interessa para o aprendiz. Então, os próximos anos, a gente vai aprender muito com Netflix, vai aprender muito com as redes sociais, com Twitter, com TikTok, vai aprender muito com os games. A partir desse momento, esse professor que migra da educação para a comunicação, já tem faculdades de educomunicação, vai começar a construir uma linguagem adequada para as didáticas das crianças. Enquanto a gente não conseguir e produzir aulas desinteressantes, mesmo num novo meio, os meninos vão buscar caminho dentro de um celular, em outros sites, nas redes sociais digitais. Então, a primeira coisa, só para concluir, ajudar a salvar a vida das pessoas, que é uma pandemia gravíssima. Depois, olhar os professores que maravilhosamente estão se esforçando ao máximo para entregar do jeito que sabem. E terceiro, olhar para esse momento e pensar como que a gente pode construir uma nova linguagem que, de fato, crie significatividade e vínculo do processo educativo online. E o processual, e o Luiz Miguel falou uma coisa muito legal, nada substitui o presencial, mas é possível fazer um mix, porque é uma geração que usa muito dos meios digitais. Então, acredito sinceramente que se a gente conseguir passar a observar, e quando a gente olhar para trás essa fase, a gente vai aprender algumas coisas e seguramente vai construir uma linguagem adequada para o meio online. Eu estou notando aqui, falta um pouco mais do que 5 minutos para encerrarmos, né? Então eu vou pedir que o Luiz Miguel faça suas considerações, depois o Miguel também, e lembrar um detalhe importante. Talvez, Luiz Miguel, a gente precise fazer um esforço de saída da crise, da pandemia, que seja uma campanha de investimento nas escolas municipais. A gente estava estudando aqui o censo escolar de 2019, né? Parabéns ao INEP, que nos disponibiliza tão prontamente essa base de dados, e a precariedade da infraestrutura escolar das redes municipais é muito significativa, tanto do ponto de vista de salas de leitura, quanto do ponto de vista também da tecnologia, do acesso à internet. Se eu não estou enganado, em torno de 20% apenas das escolas municipais têm acesso, os alunos têm acesso à internet, né? Então, assim como foi feito um Luz para Todos, na tentativa de superar os déficits de energia, eu acho que o internet para todos vai ser uma demanda, e acho que nós, educadores, devíamos colocar uma campanha em favor de promover a adequação das escolas, porque isso gera emprego na ponta, gera emprego de construção civil, gera emprego na área tecnológica, em outras áreas. Então, acho que isso aí é um tema que a gente pode ir amadurecendo para adiante. Então, Miguel, eu queria, estamos concluindo, pedir que você se dirigisse para os nossos que estão nos acompanhando,
o que você espera para frente? Quer dizer, o que você está vendo para frente? Alguma coisa que você acha que nós, como educadores, podemos aprender nesse período para que a nossa educação melhore daqui para frente? Quer dizer, que lições você acha que nós podemos tirar sem querer fazer desse momento difícil um paraíso, porque não é. É um momento de aflição, de expectativa, de espera, mas também de aprendizagens, né? Então, como é que você está vendo? O que nós podemos levar para frente, Miguel? André, eu não tenho dúvida de que o mundo não pode sair do mesmo jeito que entrou nisso. É inédito na história o mundo parar, o mundo ter que respirar e refletir. Não sabemos sobre o que, mas refletir. Então, muita coisa precisa ser revista. E eu acho que se cada um fizer essa reflexão e essa revisão onde atua, já vai fazer com que todo o coletivo possa, então, fazer esse passo adiante. Nós temos que sair melhores, nós vamos sair melhores. Pessoalmente, cada um vai conseguir encontrar caminhos. Imagine se há um mês atrás nós aceitaríamos em algum padrão de qualidade de uma instituição tão imensa, renomada, espetacular como a Santillana, que produz questões materiais, soluções com um altíssimo nível, né, de tecnologia, de cuidados, entregar uma videoconferência com 2, 3 quedas. E nós já interrompemos reuniões do MEC por conta de quedas, mas ao mesmo tempo todo mundo retomou. Sabe aquela questão? É como se a gente caísse e voltássemos e falasse, não, aqui estou, não vou parar. Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que acende uma luz para lá de amarela, vermelha mesmo, nesse ponto que você traz sobre a importância, o papel e aquilo que nós temos para a escola. Nós precisaremos ter infraestrutura diferente. Né? Você pontua uma questão que tem toda a minha simpatia. Eu acho que internet para todos vai significar novos horizontes para todos. Hoje, cada um constrói o seu percurso formativo em vários assuntos da vida, do dia a dia que tem interesse, via plataformas existentes, sejam elas quais forem, e ali se aprofunda e torna um grande conhecedor. Então, nós não vamos poder mais prescindir a sociedade deste recurso. Nós não vamos mais poder deixar que os alunos e a escola não tenham condição de explorar tanta coisa boa que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo a rede privada se ajustando de uma forma ou de outra, e nós sentimos a falta desse instrumento na rede municipal. E na rede pública como um todo, e na municipal mais ainda, porque os municípios eles acabam tendo um peso maior. O que sobra ao município tem um custo maior e, ao mesmo tempo, um processo de receita menor. Por outro lado, nós não podemos esquecer da grande transformação que nós já fizemos. A Undime ela definiu que é toda essa democratização da educação, abrir acesso, universalizar. E agora nós vivíamos já, e vamos viver isso mais intensamente, um momento de ganhar ainda mais qualidade. Os índices de IDEB da educação básica já mostram o quanto estamos avançando. A Undime, na segunda-feira desta semana, em sua reunião com todos os estados, definiu que nós faremos um foco muito forte agora no professor. Nós estamos cuidando da regulamentação, da normatização, mas como o Miguel falou, a vida acima de tudo, garantida a vida, nós vamos buscar os outros elementos, nós vamos recompondo, nós vamos pagando os boletos atrasados. Mas nesse momento agora, os professores estão angustiados, os professores querem saber. Então, nós estamos fazendo uma série de atividades que vão chamar atenção para isso, como fazer. Então, nós vamos olhar para o professor, vamos olhar para o aluno e sua família. São um novo direcionamento que nós faremos para entregar soluções. Tá? Talvez daqui a 2 semanas, 3 semanas, nós podemos retomar numa live com muitas outras informações, muito mais enriquecida, porque nós estamos chamando a universidade, nós estamos chamando as fundações, vamos chamar a Santillana, vamos chamar os parceiros da Undime de toda a natureza, a sociedade, para discutir novas formas de olhar. Né? Muitas vezes as pessoas trazem soluções que elas são de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma eficácia muito grande. Nós estamos falando de um país
que tem aluno que pega barco, que anda horas de barco para chegar à escola. Nós estamos falando de um país que tem uma diversidade cultural imensa e é isso que dá a nossa identidade. Certamente, esse processo, esse momento será de grande aprendizado, nós precisamos ser melhor. Nós, professores, sabemos que nós precisamos agora, mais do que nunca, usar novas formas de ensinar, o que não quer dizer que seja absolutamente só a tecnologia né, é um deles, a internet é um deles, mas a criatividade, encontrar os mecanismos para isso. Então, que essa lição, que está sendo muito amarga, seja aí a porta que se abre para novos tempos. Eu acredito muito nisso. E agradeço muito a oportunidade de participar dessa discussão com vocês. Luiz, muito obrigado por sua dedicação, seu tempo, né? Parabéns pelo trabalho da Santillana, da Undime. E a Santillana já colocou a nossa biblioteca digital aberta, disponível, estava, e há muitos volumes ali dedicados à agenda que nos interessa, inclusive uma publicação muito interessante que temos com a Unesco sobre tecnologia na transformação da educação, de um especialista catalão chamado Francesc Pedró, que eu recomendo vivamente aos nossos colegas, porque é aquela onda que nós vimos, né, e você também viu, Luiz, de que a tecnologia ia salvar a educação, né, logo depois que o PISA saiu uma correria, é a lousa digital, é tablet, é isso, e a gente está descobrindo que, na verdade, é o professor. Agora, o professor precisa ter esses equipamentos, precisa se habituar e se familiarizar com eles. Então, eu vou chamar aqui o nosso querido Miguel Thompson para a gente encerrar, estamos já terminando. Miguel, suas considerações finais? Bom, a gente está sendo substituído desde o Super 8, né, André? Você é novo, não lembra o que é o Super 8, mas era o Super 8, o videocassete. A cada semana, a cada ano, eles matavam a nossa profissão, né? E eu acho mais legal ainda, uma coisa que eu critico muito, né, em muitos fóruns de discussão, hoje a gente tem 3 professores falando, o André, que é de letras, né, o Luiz Miguel, que é professor também ligado ao mundo das letras, e eu de biologia. Uma das questões que eu acho mais importante é que o professorado, junto com economistas, com o bilionário, com o pessoal das ONGs, participe politicamente da discussão. Eu acho que muitas vezes a gente abriu mão da discussão política como professor, porque a gente é tão dedicado àquilo que a gente faz e muitas vezes não participa desses fóruns públicos. Então, primeiro, super legal estar com mais outros 2 professores discutindo a política da nação. E algumas questões são importantes. Eu acho que muitas vezes a gente se alheia, tem uma discussão agora de 5G, que é a 5ª geração da internet, que ela vai ser fundamental para democratizar a internet no Brasil. Outras discussões, às vezes se compra um monte de computador e a escola não tem conexão, então o gestor público às vezes não entende o que é necessário. A TV Escola, a Marli Moreira estava falando aqui, da televisão, o atual governo, infelizmente, desmontou de alguma forma a TV Escola, e a gente, é um patrimônio que a gente tem, né? Então, muitas coisas a gente pode, como liderança educacional, participar da discussão, entender questões que parecem, às vezes, que não são interessantes. Tinha gente perguntando do Fundeb também. Então, é muito legal um professor que tem, como o Antônio Gramsci fala, um intelectual orgânico, que é aquele agente intelectual que, no seio da sociedade, escuta a sociedade, aprende, ensina e avança. É isso que nós, professores, temos que fazer, e o corona está trazendo isso como possibilidade, apesar da situação horrível que nós estamos. Muito obrigado, Miguel Thompson, obrigado, Luiz Miguel, parabéns aí pela Undime, e obrigado que nos acompanhou até esse momento, obrigado a Bia, obrigado a Joana da Undime, que ficou também no backstage, obrigado a Rubens, que ficou no backstage, e lembrar que na quarta-feira, dia 22, Miguel Thompson e eu vamos conversar com Helena Altenfelder e Tereza Pérez, a Helena, que é a Lelê, do SEMPEC, e a Tereza Pérez, do SEDAC, sobre o papel da escola nesse momento. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou, obrigado a Luiz Miguel, parabéns a Undime, e esperamos vê-los em breve.